Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida. Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Sou Thiago Durão Pandini e apresentando o programa junto comigo a doutora Maria Tereza Marianelli. Mais uma quinta, firmes e fortes, né, Maria Tereza? Mais uma quinta-feira, Thiago, uma quinta-feira super especial, um convidado ilustre aqui. Eu falo que a gente está cada vez mais importante. Cada vez melhor. É igual o vinho. Não né? é? Igual o vinho. A gente passa um tempo, vai melhorando. Os convidados interessados de estarem aqui também, a gente manda o convite rapidinho, já tem uma resposta, tudo mais. Nessa cadeira só passam pessoas importantes e que possam agregar para a sociedade. É verdade. Por isso que hoje está aqui o doutor Marlilson Sueiro. Mas antes de passar a bola... inclusive o doutor Marlilson, residente em Vitória atualmente, mas já foi morador de Linhares. É mesmo? Eu nasci em Linhares. Nasceu em Linhares, na Rua da Conceição? Não nasci na Rua da Conceição, mas fui criado na Rua da Conceição. Isso aí. Eu quero escutar essa história. Pelo saudoso pai Monclar Sueiro, que eu inclusive chamava e chamo até hoje de avô. É mesmo? Então, além de criar o Dr. Marlilson, ele também colaborou e muito na minha criação. Que fantástico. Não é? Maravilha. Isso então, aí. Hoje, para você que está aí, nós vamos falar sobre advocacia atuante. Falar um pouquinho sobre o regimento interno da OAB, questões de limitação legal na atuação do advogado, mas também vamos falar sobre o OAB jovem, advogados com um pouco mais de idade, como estão lidando com os desafios do dia a dia, principalmente quando se trata de tecnologia. E é isso, Maria Tereza. Hoje eu não vou chamar o trânsito, não, porque nós temos muito assunto para abordar e aí já vamos dar preferência aqui ao programa. Muito assunto de qualidade, né, Thiago? Isso aí. Isso aí. Doutor Marlilson, muito obrigado por ter aceitado o convite, de estar aqui conosco hoje. E assim, pode ficar à vontade, eu sei que eu quero saber da história completa. Eu também, eu Olha quero só, saber. Eu que agradeço ao convite e tendo oportunidade para falar aqui para os meus conterrâneos, né? Eu estou com 63 anos de idade, nasci em Linhares, aqui morei até 1974, saí daqui com 13 anos, fui estudar na capital. E quando eu voltei para Linhares, eu voltei inclusive como juiz substituto da comarca em 1990. Né? Eu fui magistrado de 90 até 2001. Na realidade, eu tenho 42 anos de ativa vida forense, das quais 11 anos e meio na magistratura e todo o resto na advocacia. O meu mais recente período de advocacia já tem 23 anos. Né? 23 mais 8, ou seja, eu tenho 31 anos de advocacia e judiquei por 11 anos e meio aproximadamente.
Lecionou também, não foi? Lecionei na UVV, na FDV, na Escola da Magistratura do Espírito Santo, então EMES, e também já tive curso preparatório para concurso de juiz e promotor. É um currículo. É uma longa de trajetória, respeito, né? não é mesmo? Nossa. Numa atuação, numa dedicação extrema à atuação judicante, né, doutor Marlius? Agora seria bacana até falar dos desafios, até para a gente ir para a advocacia como um todo, mas na época da magistratura. Porque tem cidade que você chega que você é juiz de vara única. Então você pega todas as matérias. Em outras comarcas você consegue já direcionar seu trabalho para um certo tipo de matéria específica. Como é que são esses desafios no dia a dia de um juiz? Olha só, nada na vida é composto de somente flores, somente a parte boa, somente de glamour, etc, etc. Tudo tem vantagens e desvantagens. Absolutamente tudo. Na magistratura existe essa situação de que em cidades menores não é possível a especialização, não é? O magistrado não fica só com um ramo do direito, alguns ramos do direito, vira quase um generalista. E isso também reflete na advocacia, porque nas cidades pequenas, o advogado é quase que compelido a virar um generalista. O que eu tenho que dizer é o seguinte: o início de tudo, inclusive da advocacia, nunca foi fácil, né? Eu colei grau em julho de 82. Naquela época já se falava das dificuldades, se falava que os campos já estavam tomados. Hoje se repete a mesma coisa e muito provavelmente na década de 50, de 60, as dificuldades também existiam, embora fossem outras. Eu acho que a advocacia nunca foi fácil, mas também nunca teve obstáculos intransponíveis para quem realmente estuda, quem realmente se preparou e principalmente quem tem vocação, caminhar nela e viver dela com dignidade. Agora, precisa de muito esforço, muito trabalho e principalmente de resiliência. Eu diria até que nos 2 primeiros anos da minha advocacia, eu cheguei a pensar em parar de advogar. Embora tenha feito um excelente curso, tenha estudado bastante e sempre tenha sido um vocacionado para a área jurídica. Eu nunca tive dúvida de que iria para a área jurídica e que seria um dos operadores de direito. Nunca tive dúvida. Mas durante os 2 primeiros anos, eu quase pensei em desistir. Só que eu tive resiliência. E a partir do 3º ano, eu, graças a Deus, cada caso é um caso, mas eu, graças a Deus, a partir daí sempre consegui viver da área jurídica e viver com dignidade. Muito bacana, né, Thiago? E é um grande desafio. Realmente, a advocacia, ela é um grande desafio, mas a gente precisa falar também um pouco sobre a ética na advocacia, né? Doutor Marlius, como que você vivenciou, né, vivencia durante tantos anos essa questão da ética, principalmente no trato com o cliente? Como você vê que tem que ser essa relação entre advogado e o cliente quando a gente fala de ética? Sim. Eu já fui conselheiro da seccional Capixaba, já fui membro do TED, Tribunal de Ética e Disciplina, inclusive já fui vice-presidente do TED. O que eu posso dizer é o seguinte: a profissão do advogado, ela tem o relacionamento do profissional com o cliente baseado na fidúcia, baseado na confiança.
Inclusive, pela ética profissional, se o advogado sentir que o cliente perdeu a confiança nele, ele deve procurar o cliente, conversar, tentar esclarecer as coisas, mas se apesar de seus esforços não conseguir que o cliente afaste a desconfiança, a ética profissional recomenda que o advogado renuncie ao mandato. Perfeito. Ou subestabeleça para alguém indicado pelo cliente. Tudo isso sem prejuízo dos honorários devidos até aquele momento. Okay? Por quê? Porque o advogado ele é o patrono da parte. Né? E como é que ele vai patrocinar o interesse da parte sem que haja o elemento confiança? Não há como. Não há como. Agora, o relacionamento com o cliente, o Código de Ética impõe, e nisso aí com muita sabedoria, algo chamado ao advogado o dever de informação. Ele tem a obrigação de informar bastante ao cliente sobre os riscos da demanda, né? Os riscos da demanda. Só ajuizar a ação que ele ache viável não é certeza de ganhar, porque isso não existe. Né? O advogado que garantir resultado está violando o Código de Ética. Sim. Que a atividade dele é uma atividade fim. Aliás, melhor, é uma atividade meio, não é uma atividade fim. Então ele não pode garantir nada. Mas quando ele nota que a ação é inviável, ele não pode propor. Se ele repute como inviável, porque aí será uma ação temerária. Sim. Ele poderá levar o cliente até ser condenado como litigante de má-fé. É verdade. Estando sujeito a multa, sujeito a indenizar prejuízos, etc, etc. O cliente dele. E ele tem que orientar o cliente. Tem também chegar para ele e falar, olha, eu acho viável a ação, acho que nós temos chance de ganhar, se for o caso, né? Agora, há sempre uma área, há sempre um risco. E se você perder, você está sujeito a ônus sucumbenciais, que no momento eu posso vislumbrar um gasto entre X a Y, para que o cliente saiba exatamente qual é o risco que ele está assumindo. Perfeito. Deve também fazer a contratação de honorários por escrito. Não é obrigatória. Se ele não fizer por escrito, ele pode mover uma ação de arbitramento. Caso não haja o cumprimento do ajuste oral. Mas é amplamente recomendável que seja por escrito. E tem algumas cláusulas que o advogado tem que pensar nelas. Por exemplo, se o advogado deseja, tiver poderes para receber em nome do cliente, né? Em nome do cliente, receber numerários, lactação, etc., ainda que ele tenha crédito contra o cliente, para ele fazer a compensação, tem que ter uma cláusula expressa autorizando a compensação. Senão ele tem que entregar ao cliente e cobrar do cliente. Esta compensação é possível só se houver cláusula expressa. Eu digo, o ideal é cláusula expressa com o cliente bastante informado disso. Bastante informado. É a transparência. Outra situação é a questão do sigilo. O advogado tem que manter o sigilo daquilo que ele soube na qualidade de patrono do cliente. Sim. Né? Então tem todas essas situações, honorários. Honorários, o advogado tem que esclarecer e constar expressamente do contrato para evitar discussões. Né? Então tem, digamos, um prolabore. Prolabore é pelo serviço, independentemente do resultado. Como é que você paga esse prolabore? Vai ser à vista e parcelado? Terá correção? Não terá correção? Vai reduzir ao mínimo a possibilidade de discussão, se for tudo claro.
Tudo expresso, tudo escrito, de forma expressa e clara. Uma outra situação, além desse aspecto, o advogado acabou a ação, ele tem que devolver para o cliente todo o material que não foi utilizado, todos os documentos, etc, etc. E, se recebeu numerários, ele tem que prestar contas. Se recebeu numerários, em nome do cliente, né? Dos honorários já recebidos, não, porque aí o cliente tinha aquela obrigação de pagar a ele os honorários. Existem ainda os honorários de êxito, ou seja, sujeitos a uma vitória. Os honorários serão devidos se, quando ocorrer... Qual é a situação? O que é o êxito para aquele caso? Qual é o êxito? Em havendo aquele êxito, qual é o valor? Ou qual é o percentual? Né? Vai ser corrigido, não vai ser corrigido? Tudo isso por escrito com muita clareza, para evitar exatamente problemas. Né? Problemas. Para que o cliente não seja o adversário de amanhã. Né? Então, estas preocupações, outra preocupação que o advogado deve ter, e a parte também, o cliente também. A atuação do advogado irá até quando? É só até a sentença? Irá para a fase recursal também? Se for na fase recursal, é só até o Tribunal de Justiça? Vai para Brasília, para o STJ, STF? Como é que fica isso? Isso também deve ser bem esclarecido. Perfeito. Muitas vezes coloca até final julgamento. Mas final julgamento é o quê? Até o transjulgado? Vai ser quando, né? Tem que Então, delimitar. Tem que delimitar, ou é para atuar realmente até o transjulgado, pouco importa se terá recurso especial, recurso extraordinário, então tudo bem, mas coloca. Se não for, olha, eu vou atuar, ou pelo menos esse contrato aqui, até a sentença. Depois da sentença, se você tiver interesse, a gente faz outro contrato. Então tem que esclarecer tudo isso. Porque é a situação que tem aptidão para evitar conflito. Perfeito. E tudo que a gente não quer é o conflito, principalmente com o cliente, já que é uma relação de confiança. Aquele cliente normalmente é o que propaga o seu nome, seja para o bem, seja para o mal. Então, assim, um profissional do direito vive muito da credibilidade, como todos os outros, mas o advogado específico, sem sombras de dúvida, só consegue crescer quando o seu nome está bem mencionado. Isso aí. A questão do TED, lá quando você fez parte, doutor Marlilson, até para a sociedade saber, dentro da advocacia existe sim punição para o advogado que não atua de forma mais adequada, que não repassa os honorários. Infelizmente é uma realidade, mas é da minoria. Também a gente não pode generalizar. Mas internamente, a gente volta até no segundo bloco, só pincelando essa parte, porque às vezes para a sociedade é como se o que o advogado fizesse não tivesse repercussão infracional nenhuma, mas tem. E a OAB, de fato, é muito combativo. Vamos para o intervalo, é um minutinho, voltamos já. No segundo bloco a gente fala também sobre a OAB Jovem e também profissionais com um pouco mais de idade atuando aí no mercado. Um minutinho, já voltamos. Voltamos com o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6 à Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. O tema de hoje é advocacia atuante e a gente retoma com só a questão final que ficou do primeiro bloco, doutor Marlilson, relacionado à atuação do advogado quando é questionada ou por outro colega ou por um cliente. A OAB, de fato, é vigilante em relação a isso? É sim.
o que acontece é que o procedimento disciplinar, até que haja a coisa julgada administrativa ou preclusão administrativa, ele é sigiloso. Então, muitas vezes, a sociedade não toma conhecimento de que determinados advogados estão respondendo a procedimento ou procedimentos disciplinares. Né? Existe possibilidade de diversas penas: multa, censura, suspensão do direito de advogar, e em casos extremos até de exclusão do quadro da advocacia. Por exemplo, estava falando de retenção de honorários, de retenção de valores de cliente, né? O advogado que eventualmente, são raros, mas pode acontecer em todas as classes, em todas as categorias, o advogado que recebe em nome do cliente e não faz o devido repasse, a devida prestação de contas, ele está sujeito até que haja a suspensão do direito de advogar até que ele cumpra esta obrigação. Perfeito. Já aconteceu isso N vezes. Já vi isso acontecer diversas vezes. Perfeito. Realmente é muito delicado, né? É muito delicada essa questão do trato com o advogado e da responsabilidade que a gente tem pelo direito do cliente, né? Então isso tem que ser muito transparente e fica muito essa questão aí da ética, da punição do advogado, ela acontece, mas também é importante às vezes preservar essa imagem, né, Tiago? É muito importante também. Isso aí. Agora, falando sobre a jovem advocacia, né? Dr. Marlios, como você vê a jovem advocacia, né? Os novos desafios. A gente está vivendo hoje um mundo digital, de marketing, a jovem advocacia aí se destacando, né, nessa área. E fala um pouquinho para a gente. Essa parte eu acho interessantíssima. A minha filha mais nova, que vai fazer 19 anos este mês, é muito mais tecnológica do que eu. Eu até uns dias atrás dizia que era um dinossauro a nível de tecnologia. Tá? E não evoluí tanto assim. Evidentemente que eu tenho que suplantar isso, tendo no escritório pessoas que entendem do ramo, né? Isto aí eu estou bem cercado por pessoas que entendem bastante disso. Mas eu diria que para a jovem advocacia, uma novidade que está chegando a cada dia mais próxima, que é a inteligência artificial na área jurídica, tanto na utilização pelo judiciário como pelo advogado, a jovem advocacia, a meu sentir, não vai ter dificuldade nisso. Vai ser muito mais natural para a jovem advocacia do que é para mim. Né? E eu tenho visto mesmo muita gente nova, aguerrida, com muita disposição e principalmente com facilidade tecnológica. Porque quem já quase nasceu vendo tecnologia, quase nasceu com o celular na mão, tem muito mais facilidade do que quem começou antes de tudo isso. Quando não existia nada disso. Nossa, né? É verdade. De forma que talvez até seja um handicap para a nova advocacia essa utilização cada vez maior de inteligência artificial dentre os operadores do direito. O que eu acho que a jovem advocacia precisa é acreditar, ter resiliência e imaginar o seguinte: não é da noite para o dia que se faz uma clientela. Sim.
Né? Mas vai se construindo isso aos poucos. Só que não é um desafio só para a advocacia. Na medicina é a mesma coisa, na odontologia é a mesma coisa. E até se alguém hoje abrir um salão de beleza, também não vai gerar uma clientela da noite para o dia. Com certeza. Exceto se essa pessoa já tiver tradição no ramo em outro salão. Mas se não tiver, não vai. É verdade. Verdade. Mas assim, eu percebo, doutor Marlios, que a advocacia, como todas as outras profissões, também vai mudando. Sim. Então, antes a gente tinha aquela figura de um profissional do direito, se formava, tinha que estar bem relacionado, era o network dele que começava a trazer clientes, e ele tinha que saber vender. Sim. E tem que saber vender até hoje também. Porque antes do contrato assinado, você é um vendedor. Isso aí. Depois você passa a advogar. Antes disso, você não advoga e tem que saber vender. E essa postura muito atrás só da mesa, para quem está se formando hoje, de fato, ficou um pouco inviável. Antes também já se falava de muitos profissionais no mercado, mas hoje é uma realidade, não a nível nacional, mas a nível mundial. Uhum. Nós somos a média, nós temos o maior número de advogados, sim, por média da população. Então, essa atuação, utilizando a tecnologia, respeitando o código de ética, tem que respeitar, por mais arcaico muitas vezes que seja, mas também exige uma evolução, como tudo tem que evoluir. Sim. Não é possível que dentro da advocacia a gente não... Mas está tendo já evolução, em diversos sentidos. Até mesmo questão de Google Ads, Facebook Ads, hoje é permitido, desde que você faça conteúdos informativos, para não mercantilizar, né, doutor Marlios? Mas, assim, o jovem advogado tem que estar preparado. Sim. Hoje em dia, se não aparecer, dificulta muito a entrada no mercado de trabalho. E tem uma diferença, né, que a gente vê. Você está falando aí, porque não pode mercantilizar. E a gente estava falando, antes de começar o programa, daquela diferença entre Brasil e Estados Unidos, né, onde você tem as bancas ali, que são mostradas, às vezes em outdoor e tal. As bancas de advocacia são entidades comerciais mesmo, né? Tem isso também. Olha só, os princípios que regem a advocacia norte-americana são diferentes dos princípios que regem a advocacia brasileira. Tá? E tudo tem vantagem e desvantagem. Sim. Tá? Por exemplo, aqui no Brasil, o contrato de prestação de serviços advocatícios, ele não é um contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Exatamente porque não pode ter o mercantilismo. Tá? Agora, qual é a ideia nossa aqui no Brasil? O que parte disso aí? Parte de uma ideia de uma nobreza da profissão, ok? Tanto que honorários, né, vem de honraria, né? Isso aí é coisa de 2000 anos atrás, onde não era só advogado, mas outras atividades, que esses profissionais altamente qualificados, como médico, advogados, é como se eles não recebessem uma paga. Eles recebiam uma honraria, um presente. Tá? Então, daí que vem a expressão honorários. Né? E a advocacia não pode ser mercantilizada. É evidente, nos Estados Unidos pode ter outdoor, aqui não pode ter. Aqui não pode ter nenhum totem. Na realidade, na porta, na fachada do escritório, quando tem o nome do profissional ou do escritório, aquilo ali é para identificar onde está o escritório. Como é que você vai localizar o escritório? Você está passando ali... Eu nem sabia que ele existe, né? Existe, tá? Essa atividade nobre, mas existe. A advocacia, ela não faz propaganda, ela faz publicidade informativa e que deve ser algo discreto, moderado. Isto é o que está na lei. É o que está no nosso Código de Ética também. Tudo isso é passível de mudança? Talvez sim, talvez não, teoricamente pode, mas enquanto não for mudado, nós temos que
seguir, né? De qualquer forma, hoje já tem resolução, já tem provimento, no caso, provimento da OAB, que admite, provimento do Conselho Federal da OAB, que admite expressamente a utilização de marketing jurídico. Marketing jurídico é algo admissível, desde que esses princípios que eu falei sejam respeitados, né? A ideia é que você não possa fazer uma publicidade dizendo, olha, eu cobro X, ou eu parcelo. Não é nesse sentido, ok? Mas você pode fazer um marketing jurídico, desde que respeitar desses limites. Tá Aliás, certo. hoje terá até um profissional que vai falar sobre marketing jurídico na subseção da OAB local. Subseção da OAB, terceira subseção, que é Linhares, Rubaranal e Soretama, super atuante. Super atuante. Tem também, teve, né, dias atrás, o Congresso de Direito Imobiliário. Primeira reunião aberta. Não Bombou. foi nem congresso. Gente do Espírito Primeira Santo. reunião ordinária aberta da Comissão de Direito Imobiliário, foi aquele sucesso, né, Thiago? Exato, bacana. E aí, doutor Marlilson, a gente poderia falar também um tema legal para você que está assistindo, sobre o direito dentro do Poder Judiciário dos idosos. E aí, dos idosos que hoje são considerados acima de 60 anos, mas são jovens ainda, muito jovens, mas assim, a lei os considera, e também da atividade profissional do advogado com idade já que é considerado idoso. Porque quando eu falo idoso, eu olho minha mãe, aquela princesa, meu pai que não é idoso nunca, entendeu? Não é. Mas pela lei é considerado. A gente vai chamar um intervalo, produção? A gente vai chamar um intervalo, que a gente volta no terceiro e último bloco com esse tema, Perfeito. dá a pincelada final e aí encerra o bate-papo da 6, que hoje está muito especial. Brilhante. Então tá bom. Vamos lá, é um minutinho, voltamos já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Hoje nós estamos com o doutor Marlilson, natural de Linhares, advogou, foi juiz em Linhares e hoje está aí na advocacia todo vapor. Marlilson que é agitado, tá, Maria Tereza? É, né? Agitado, não para, um profissional extremamente brilhante e que faz a diferença para a nossa advocacia capixaba. Com certeza. Doutor Marlilson, para os idosos, considerados idosos perante a lei, que estão nos assistindo, eles têm algum regramento diferenciado dentro do Poder Judiciário? Vamos lá. Eu, tecnicamente, já sou também considerado idoso. Eu estou com 63 anos de idade, completei no mês de abril, né? Mas, de forma jocosa, eu costumo dizer para os amigos de que idoso é quem tem 20 anos a mais do que eu, né? Pouco importa qual seja a minha idade, né? Idoso é quem tem 20 anos. Mas, tecnicamente, eu já sou idoso. Então, eu e qualquer pessoa que tenha 60 para cima pode, em sendo parte num processo judicial, requerer a prioridade legal. O que seria prioridade legal? Prioridade legal é que o processo dele, em tese, deve ser movimentado mais rápido do que aqueles processos que não têm prioridade. Ok? Agora, quem tiver de 80 para cima, aí já é a super prioridade. Né? Super prioridade. Outro patamar, como diz Bruno. Vamos dizer o seguinte, jogador do Flamengo. o que deve andar mais rápido? Os processos onde tem a parte com 80 anos ou mais e que requereu a super prioridade. Depois, processo daqueles de 60 anos ou mais que requereram a prioridade.
Existem ainda outras hipóteses de prioridade, mas, digamos, a mais comum é essa prioridade em função da idade. Né? Porque aquela ideia é que a pessoa tem a chance de receber aquele bem da vida enquanto tem vida. Né? Exato. Ou que tenha mais tempo de vida para usufruir daquele bem da vida que ela está buscando, perseguindo na ação judicial. Mas me veio um caso concreto, Thiago, que eu acho que eu já devo ter comentado com você alguma vez, mas eu conheço um advogado, 97 anos, porque isso vem acontecendo. A longevidade está proporcionando isso para a gente. E o advogado, nosso trabalho é intelectual, a gente pode diminuir o ritmo e continuar trabalhando, o que é super recomendado, né? Mas, às vezes, você tem esse advogado que, com a tecnologia, não conseguiu acompanhar tanto, mas a gente sabe que, se você não sabe como, você procura quem faça, né? Então, a gente tem isso. Mas tem aquele advogado idoso e que tem a causa da vida ali sendo julgada, ainda em trâmite. Às vezes, um processo de 40, 50 anos que está tramitando e que não teve o deslinde da causa. Esse advogado, ele tem a quem recorrer para ter essa prioridade também no atendimento? Vamos lá. De princípio, a prioridade é em relação à parte e não ao advogado. Agora, é claro que, se nós estivermos tratando de um cumprimento de sentença que verse sobre honorários advocatícios, aí o advogado passa a ser parte, né? E pode efetivamente requerer a prioridade ou a superioridade, dependendo da idade dele. Inicialmente, eu fico muito feliz em ver alguém com 97 anos com condições de trabalhar. Isso até me anima um pouco, né? Me faz crer que eu tenha mais tempo, um tempo ainda maior para produzir. De qualquer forma, no caso dito aí, se trata de uma ação de 40 anos, se a parte for pessoa física, muito provavelmente, não necessariamente, mas muito provavelmente ela já tem pelo menos 60 anos. Muito provavelmente. Mas pode ser pessoa jurídica. E aí não teria esta situação. De qualquer forma, eu acredito que, se o advogado for conversar com o magistrado, for conversar com a diretora de secretaria ou chefe de secretaria, dependendo de onde nós estivermos nos referindo, vai encontrar uma boa vontade para movimentar isso, ou, no mínimo, deveria encontrar. Né? No mínimo, deveria. Bom senso. Encontrar. Porque a situação dele é extremamente semelhante à situação da parte que tem a super prioridade. Né? Exatamente. Sabe, eu me lembro de um caso, Tomar Nilson, aquele arquiteto muito famoso, Niemeyer, que o professor Simão, numa aula presencial lá em São Paulo, ele deu aula por uns anos comigo lá, e aí ele disse o seguinte, que ele atuava para o Niemeyer contra a prefeitura de São Paulo, para receber precatório. E aí ia lá despachar a volta e meia, pela idade, depois por ele estar hospitalizado, etc. E ele faleceu sem receber um tostão na época de um trabalho efetuado. A prioridade ajuda, mas nem sempre resolve. Faz parte. Sim. Até mesmo porque o Poder Judiciário também está com muita demanda. Não é mesmo? A gente, como advogado, inclusive, doutor Marlilson, tem pessoas que se preocupam com o excesso de profissionais, mas a sociedade, cada vez mais informada, mais fica sabendo dos seus direitos e mais necessita do profissional de direito. Sim. Agora, isso aí do número de formados e tudo, isso carece de uma análise mais profunda que, no momento, não tenho condições de fazer. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: os Estados Unidos têm uma população maior do que a nossa. Os Estados Unidos têm uma economia muito mais forte do que a nossa.
O número de advogados lá é significativamente menor do que no Brasil. Muito menor. Para uma população maior, para uma população mais rica, para um movimento econômico muito maior, né? Então, eu diria o seguinte: há espaço na advocacia para o profissional realmente preocupado, interessado, que está preocupado com a sua capacitação e que tenha resiliência. Mas o número de profissionais é realmente muito significativo, né? Muito significativo. Eu não vejo como a gente explicar esse número tão menor do que nos Estados Unidos. E a população brasileira, eu não diria que é mais demandista do que a norte-americana. Mas tem uma coisa. Nos Estados Unidos, aqui muita gente reclama de acesso ao judiciário, mas nos Estados Unidos é muito mais caro litigado que aqui. Uhum. Muito mais caro litigado que aqui. Né? Eu não estou preconizando com isso que o acesso ao judiciário seja encarecido. Porque, muito pelo contrário, eu acho que a partir do momento que o Estado estabelece o monopólio da jurisdição, né? Ou seja, só ele pode fazer justiça, ele veda que seja feita justiça com as próprias mãos, salvo casos extraordinários, excepcionalistas, ele, em compensação, ele tem que se obrigar a solucionar dentro do processo, dentro do modelo civilizatório, todos os conflitos surgirem na sociedade. Então, realmente, tem que facilitar o acesso. Doutor Marlios, bate-papo bom, passa rápido. Muito rápido. Não é? Nossa, Estamos uma com aula. Uma aula. Estamos com o tempo estourado. Ponto Eletrônico já avisou aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, principalmente para os jovens advogados que sonham em ter uma carreira de sucesso e que estão iniciando na advocacia. Olha, eu diria o seguinte: tenham resiliência. A pessoa tem que analisar o seguinte: o que eu gosto é realmente de advogar? Eu sou um vocacionado para isso? Se for, estude muito, trabalhe muito e tenha paciência. Que vai melhorar. É difícil falar o tamanho dessa melhora, porque aí vai variar de caso a caso. Mas tudo tende a conspirar a favor. É mesmo porque aquele velho jargão, quem planta colhe. E de fato colhe mesmo. Na advocacia é a longo prazo. Sim. Não é rápido, não adianta se desesperar, não tem milagres, mas tem sim possibilidade de vencer e ter uma vida digna, sendo um operador do direito por meio da advocacia. Perfeitamente. Acredito piamente nisso e vejo na experiência, né, de 42 anos de vida forense isso. Doutor Marlios, muito obrigado pela participação aqui no Bate-Papo das 6. É uma honra tê-lo conosco e espero que volte mais vezes. Eu que agradeço ao programa e principalmente aos nossos ouvintes e telespectadores. Maria Tereza, mais uma Quinta da Lei. Mais uma quinta firmes e fortes, né, Thiago? Firmes e fortes, um programa muito formativo. Essa é a nossa missão com a sociedade. Maravilhoso o programa de hoje, uma verdadeira aula. Doutor Marlios, muito obrigada. Obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. Volte sempre, né, Thiago? Esteja sempre aqui conosco, que é um prazer ouvir, né? Nossa, eu que agradeço. O programa foi perfeito. Eu que agradeço a todos aqui e agradeço também a paciência dos telespectadores e dos ouvintes. Vamos lá, produção, você que foi com a gente até o final, nosso muito obrigado. Lembrando, amanhã tem reprise de 6 às 7 da manhã, domingo, a partir das 15 horas os programas vão ao ar novamente e o Bate-Papo das 6 é de quarta a sexta, mas só a quinta é a da lei. Fique com Deus, um grande abraço a todos.